Meus amigos, a partir de agora está valendo a temporada 2025 do nosso canal do YouTube Tarciso Manso Convida. Durante o mês de janeiro, trouxemos os melhores momentos dos episódios que apresentamos ao longo de 2024. Queremos, no início do programa, agradecer a audiência, o carinho, a participação de todos vocês que prestigiam o nosso canal do YouTube. Confirmamos a parceria para este ano na vestimenta, no nosso visual Grife Boutique. A pessoa lá da nossa querida Maria, o Paulinho e toda a equipe. E no visual, a Júlia Bussi, organizando aqui através da empresa, da sua empresa conceituada Ateliê Floral. E para representar essa nossa largada da temporada de 2025, recebemos com muita alegria Aldorico Brígido Bianco, esse simpático amigo aqui, Dr. Bianco. Tem apenas 81 anos de idade, salense, médico conceituado. É uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui dentro do nosso canal, Dr. Bianco. Muito obrigado, Tarcísio. Para mim é uma honra estar aqui. E eu quero cumprimentar também seus ouvintes, seus telespectadores, que para mim é uma honra muito grande. Bianco, nascido em Sales Oliveira. Papai Aldo, mamãe Ana Maria. Mamãe Ana Maria. Conte para nós a história dos Biancos aí em Sales Oliveira e também da sua mamãe. Nós somos assim a segunda geração de imigrantes. Italianos? Imigrantes italianos por parte de pai e imigrantes espanhóis por parte de mãe. O sobrenome dela é Aguilar, né? E essa família, como em Sales Oliveira, era uma família humilde, né? E que nós trabalhávamos todos em família, né? E desde cedo, né? Desde a idade dos 8, 10 anos de idade, o meu primeiro trabalho foi ser sapateiro. Trabalhei com o Germano Orsi. Olha o Orsi aí. O Orsi. Tudo aí dessa família, região de Sales Oliveira. Exatamente. Depois, meu pai, que era celeiro de profissão, com o passar do tempo e a mecanização agrícola, o trabalho dele ficou praticamente sem sentido, né? Então, ele foi trabalhar como oleiro. Trabalhamos, então, numa olaria, certo? Durante um bom oleiro tempo. Que faz tijolo. Tijolo, né? Para não ter dúvida, né? E depois também ajudamos na confecção do sistema de instalação de manilhas para o esgoto de Sales Oliveira. Agora, a família dos Biancos, quantos irmãos no total o senhor teve? Nós somos em 5 irmãos. Eu sou o mais velho da turma. O segundo irmão é o Ademir, mora em Ribeirão Preto. Depois nós temos a Melânia, que trabalhava no cartório lá em Ribeirão Preto. E o Aldo, que é psicólogo, foi ex-bancário, psicólogo. E a Consuelo, Alice Consuelo, que é enfermeira padrão. Todos vivos? Todos vivos. Ai, que bênção. O senhor é o mais idoso, tem 81 anos, então a família continua aí. Unida, graças a Deus. Isso é muito bom. Está todo mundo trabalhando ainda na ativa, né? Só o segundo irmão que, por problemas de saúde hoje, ele realmente se aposentou definitivamente. Agora, doutor Bianco, a infância do senhor em Sales Oliveira. Getúlio Lima é a escola que todo mundo estudou lá em Sales. Estudei na escola Getúlio Lima, capitão Getúlio Lima, fiz até o 4º ano primário. E, como toda cidade interior, a gente teve uma infância relativamente boa. A gente, como nós éramos de um padrão social, certo? Médio, né? Que era, todo mundo praticamente tinha o mesmo padrão. A gente não conhecia nada diferente, né? A cidade mais importante que eu conhecia era Orlândia, depois Ribeirão Preto. O senhor vinha de trem? Vinha de trem. E vinha de bicicleta também. E a estação ferroviária de Sales é onde é hoje a Avenida Mogiana. Exatamente. E tínhamos também uma peruca que a prefeitura proporcionava, né? A famosa peruinha do Sales Oliveira e seu Amâncio, né? Que era o nosso chofer. Famoso Amâncio. Agora, era a tradição, vocês faziam um curso até um período em Sales, depois vinham para Orlândia. Sim, a gente vinha em Orlândia, fazia o curso,
né? E voltava para Salles Oliveira, duas viagens, vinda e ida, né? E depois a gente ia trabalhar. Agora o senhor, então, aqui em Orlândia, estudou no Instituto de Educação. No Instituto de Educação, eu fiz o ginásio, os 4 anos de ginásio, e fiz depois os 3 anos, naquele tempo a gente chamava científico, né? Exatamente. Que hoje seria o ensino médio, o ensino médio, exatamente. O senhor ficou esse tempo e depois o senhor acabou se mudando para Ribeirão Preto. Entre os 17 e 18 anos, então, nós fomos para Ribeirão Preto. Nós precisávamos, então, começar a estudar. Tínhamos a ideia de realmente fazer uma faculdade. E a família, então, foi junto. Meu pai, que bairro de Ribeirão o senhor morava? Fomos lá para o Ipiranga, na rua Rio Zona Norte, Sul, Ipiranga, né? Próximo ali da estação do Barracão. Né? E ali a família toda morava nesse local? Moramos lá. E o seu pai trabalhava com o que lá em Ribeirão? Meu pai foi para a área de construção civil. Né? Ele tinha lá uma pessoa, um antigo morador de Salles Oliveira que mudou para Ribeirão Preto e ele trabalhava na área de construção civil. Então meu pai se entrosou com ele lá e ficou trabalhando lá. Agora... meu irmão logo arrumou uma oficina mecânica, porque a profissão dele era mecânico, e a minha irmã foi trabalhar no cartório, foi trabalhar num cartório de registro, né? E aí começamos a vida. Né? Agora, é claro que lá em Ribeirão, o senhor também, concluído o ensino médio, o senhor teve que fazer aquela opção em direção a uma faculdade. Aí nós tivemos que trabalhar, porque não tinha condições de pagar o cursinho, custava caro. Então, eu tinha conhecido alguns amigos logo e fiz um curso de agrimensura. E fui trabalhar no Departamento de Mecanização Agrícola de Ribeirão Preto, trabalhei lá um ano mais ou menos. Fazia topografia e fazia escritório também para fazer os mapas, toda aquela coisa da topografia. Então, em algum momento da vida, o senhor transitou pela área de exatas. Também. Né? Depois surgiu a oportunidade de fazer um curso de como é que se diz? Vendedor de terreno, como é que chama? Corretor de imóveis, desculpa o termo, né? E fiz um curso na Bandeirantes, né? E na época quando foi feita a venda dos terrenos lá ali perto do campo do Botafogo, né? Na Ribeirânia. Então eu tive a oportunidade de ir lá vender os meus terreninhos lá e ganhar uma comissão. Para o pessoal entender, esse bairro Ribeirânia fica ali entre a Unaerp e o campo do Botafogo. Não tinha casa nenhuma, natural. Exatamente. Né? O estado do Botafogo, sabe, erro de memória, ele é de 60 e alguma coisa, né? Exatamente. Então foi quando começou. Começou. E o trabalho aí. Inclusive eu tinha até uma desvantagem, porque os meus colegas todos tinham carro e levavam os seus pretendentes até o local. E eu fazia o contrário. Eu pedia para o pretendente me levar para poder apresentar o terreno. Mas consegui vender um punhado deles, viu? Ai, que bom. O que me deu uma bela folga para pagar o cursinho e tocar a vida. Então, a gente percebe que todo esse seu esforço é ter dinheiro para, em algum momento, o senhor fazer o cursinho e aí prestar o vestibular. Dá para perceber que a gente tinha muita dificuldade. A financeira realmente nunca sobrou. Era sempre uma luta para poder sempre sobreviver. Mas a vida foi muito boa para a gente, né? Não temos nada que reclamar. Chegou o momento do vestibular. Sim. Aí o senhor abraçou de vez lado das ciências biológicas. O primeiro vestibular que eu prestei, eu tentei no Rio de Janeiro. Prestei em Ribeirão Preto, naquele tempo para a Faculdade de Medicina, que era direto. A gente fazia exame diretamente na própria faculdade. Na Faculdade de Medicina. Inclusive foi o ano que o doutor Elipe Sinato passou, né? Fomos até colega de cursinho nessa época. E eu não consegui uma boa classificação, tentei no Rio de Janeiro, o que eu queria fazer, fiz lá na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E lá tinha um método de escolha, certo? E eu coloquei, então, numa ordem de preferência as faculdades. Por capricho da natureza, eu passei numa faculdade paga, a mais cara do Rio de Janeiro. É lógico que eu não fiz. Não era bem o que o senhor podia arcar. Voltei para Ribeirão Preto, fiz mais um ano de cursinho, trabalhando como corretor. Aí prestei o vestibular. Naquele tempo já entrava o C100, que fazia a seleção dos candidatos. Só para as pessoas mais jovens entenderem, hoje tem a FUVEST. No meu tempo, o doutor Bianco é um pouco mais errado do que eu, mas nós somos do tempo que eram 3 institutos. Tinha
O CECEM, CECEA, Mapofei. O CECEM era biológica, CECEA humanas. Exatamente, biológica. Então, no caso do senhor, o senhor foi nesse segmento. Ciências. Então, eu não consegui a classificação para medicina, também existia uma ordem preferencial. Sem dúvida. Eu passei em odontologia. Na USP de Ribeirão? Na USP, de Ribeirão Preto. Perfeito. Bom, eu tinha que pegar ou largar. Era uma oportunidade de fazer um curso superior. E eu queria numa fazer. escola pública gratuita. Exatamente. E renomada também Aí como é a USP. fui fazer a matrícula, tomei trote, raparam a minha cabeça. careca? Carecão. E estava esperando começar as aulas. Acontece que nesse meio de tempo houve uma mudança de um horário de provas da Faculdade de Medicina para Uberaba, Minas Gerais. E um dia eu estava retornando do trabalho, 4 colegas na porta da minha casa, vamos embora para Uberaba fazer a prova? Eu falei, olha, eu não estou em condições financeiras, entra aqui que a gente resolve. E fomos para Uberaba. Ficamos lá, prestei o vestibular, foi uma prova difícil, porque era uma prova escrita, eu achei até que não ia passar. Mas passou lá. Porque na prova de química, o indivíduo me colocou a tabela periódica de Mendeleev, que é uma coisa mais... precedia a natural de Linus Pauling, né? Perfeito. Então eu fiz uma piadinha lá, falei, o cara vai me pegar nessa. Pelo contrário, ele gostou. E na prova de física eu fui muito bem. Eu passei entre uns 2.500 candidatos para 65 vagas, eu devo ter passado em torno do 23º, por aí mais ou menos. E entrei em Uberaba. A propósito, os outros companheiros, alguém passou? Não, infelizmente foi só eu que entrei. Só o senhor que conseguiu. Infelizmente, os outros colegas não tiveram essa mesma sorte. Isso nós estamos falando quando o senhor tinha 23 anos. Em 23 anos, em 1965 para 66, que a prova antecedeu, né? Perfeito. Aí eu fiz a minha matrícula em 1966. Quer dizer que nesse momento terminou o ciclo do senhor em Ribeirão Preto. Exatamente, então fui para Uberaba. Começamos lá então em 1966. Estamos falando da Faculdade de Medicina. Que é federal, federal, né? Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro. Só para lembrar, alguns médicos conceituados aqui de Orlândia concluíram lá. O senhor vai me ajudar. Exatamente, o Pitico, eu fui o avô de todos. Sérgio Bordim, me ajuda aí. O Tedinho. Que o Pitico também passou por lá. Fausto Férez. Fausto, exatamente, todos eles lá, viu? E aí o senhor começou essa labuta? Uma luta brava, porque você imagina, se a dificuldade era grande com a família em Ribeirão Preto, você imagina sair da cidade e enfrentar o mundo sozinho lá fora. Agora, nesse momento, doutor, o senhor vai me permitir, vocês vão conhecer. Vocês viram o padrão de voz do doutor Bianco, né? Treme. E eu sou do ramo do segmento, ele tem uma bela voz de locutor. E não é que ele foi locutor? Me conte essa história. O senhor chegou em Uberaba, passou na faculdade, tinha que arrumar grana para completar. Exatamente. Embora o senhor não pagasse. É importante dizer que não pagava a faculdade. A faculdade era federal, gratuita, né? Mas a gente tinha que sobreviver. Tinha que comer, tinha que comprar livro, né? E tinha que morar em algum lugar. E eu, na realidade, a minha irmã, ela me financiou os 2 meses primeiro para ficar lá. Eu fui para uma pensão normal. E a intenção era ver se arrumasse à noite lá para dar umas aulinhas, né? A gente lecionava um pouquinho de física, matemática. Mas, infelizmente, a noite estava ocupada, porque outros estudantes também tinham a mesma pretensão e já tinham ocupado essas vagas. Então, acontece o seguinte, vamos voltar um pouquinho. O meu avô, Pedro Bianco, imigrante italiano, ele tentou muito tempo trabalhar no Brasil, ele queria abrir uma frente para a família. Não deu certo, né? Então, um dia ele falou para mim, a minha intenção um dia é que você fosse um médico, né? E como eu não consegui nada para te dar, eu vou te dar uma coisa que eu trouxe da Itália. Uma navalha e uma pedra de amolar a navalha. Muito obrigado, vô, muito obrigado. E fiquei com isso guardado. Quando nós começamos o curso de medicina, as primeiras aulas eram de anatomia. E nós tínhamos um bisturi fixo que precisava ser amolado. Então eu lembrei da pedra do meu avô e levei. Então eu estava numa pia, né, da faculdade, amolando o meu bisturi. Um colega chegou do meu lado, você me empresta essa pedra? Eu falei, não, todo prazer, pode pegar, fica à vontade. Ele me olhou, tal,
tudo bem. Aí saímos lá fora no recreio, ele veio lá e tal. Escuta, você já trabalhou em rádio alguma vez? Falei, não. De vez em quando a gente cantava uns bingo lá na minha cidade. Pedra Nova! Exatamente. Raso 10! Olha, olha boa, né? Aí ele falou assim, rapaz, você tem um tom de voz interessante, radiofônico. Eu falei, muito obrigado, não sabia. Você falou assim, você não gostaria de trabalhar em rádio? Você, pô, você não precisa também, né? Estou fazendo uma proposta, você não precisa. Eu falei, ó, preciso sim. Eu estou pensando até em trancar minha matrícula e começar a trabalhar para o ano que vem e voltar no curso. Eu falei, não, você não quer tentar ver se dá certo em rádio? Mas não tenho nada a perder. E fomos lá. E ele já havia preparado o proprietário da emissora de rádio, que ia levar para fazer um teste. Levou, fizemos um teste. Foi interessante porque me colocaram numa sala, né, fechada, numa sala do estúdio, né? E o microfone desceu, me deu um texto, falou, agora grava mais ou menos nesse tom. E eu gravei o texto. Aí acendeu a luzinha, apagou a luzinha, falou, vem cá, saímos lá fora, tá um cai desse tamanho, o cara rodando a fita. Voltou, todo mundo ali no caso, e soltou para escutar. E eu conversando ali e tal, escutei o cara que vou conversando, falei, escuta, mas que beleza, rapaz, quem é que é esse cara? Ele deu risada, falou, é você, cara. Pô, eu nunca tinha escutado a minha voz naquele tom. Eu falei, eu acho que, sei lá, achei bom demais. E aí nasceu o primeiro contrato. Aí o Celso Jardim, que era o proprietário, ele tinha vindo do Rio de Janeiro. Qual rádio, doutor? Rádio PRE5, rádio da Sociedade de Uberaba, né? E então ele pretendia fazer um programa de jingles na época. Então nós partimos para a locução comercial. Eu tinha que fazer então um curso de vocalização. Ele me deu esse curso, 2 meses, né? E já falou assim, agora você me traz sua carteira profissional, vamos assinar, porque você é um cara que preenche o que eu quero e tem mais 2 emissoras na cidade e que a hora que descobrir vocês vão atrás de você. Mas eu quero te segurar, mas você me traz a carteira que já vou te contratar. Dali saiu contratado. Meu Deus do céu. Estudante de medicina e locutor. E ele me propôs um salário que era mais ou menos o equivalente hoje, quase 2 salários mínimos. Você imagina isso para um estudante de fora que estava numa pior. Meu Deus do céu, eu saí de lá chorando de alegria. Você imagina. Então, foi aí que começou a carreira de radialista. E como é que é a vida, né, pessoal? Estou ouvindo o doutor Bianco falar, é uma situação muito parecida com a minha. Natural, o meu segmento foi a parte esportiva, toquei bola aqui durante muito tempo com o seu Antônio Martins, no RC, comecei com 9 anos, aquela história toda. Quando eu fui para São Carlos, curso da USP, né, não pagava a faculdade, mas também fiz rádio lá. E eu tinha o complemento salarial, né, que era justamente os jogos que eu transmitia. Exato. Então, o que o senhor viveu é a mesma coisa que eu vivi. Exato. Isso é impressionante, essa coincidência, né? Isso nos dá uma motivação, uma alegria muito grande de saber disso. É uma coisa em comum e que é tão bom a gente compartilhar isso. Sem dúvida. Especialmente para quem já viveu isso, né? Com certeza. Agora, doutor, o senhor era um residente raiz, né? No sentido literal. Literal. O senhor chegou a morar no hospital? Sim, nesse meio de tempo também eu consegui morar no hospital e em troca disso a gente fazia curativos nos pacientes, dava banho e quando tinha as madrugadas, sábado e domingo que tinham cirurgias extras, a gente entrava como ajudante e instrumentava a cirurgia e para mim foi muito bom porque era mais um aprendizado, né? Tá certo? E agora, nesse caso aí, voltando rapidinho ao rádio, que depois nós vamos aprofundar a sua passagem na questão da medicina em Uberaba, o senhor chegou a fazer uma entrevista com um governador conhecido, Magalhães Pinto, que foi o grande político das Minas Gerais nos anos 60, Foi 70. minha prova de fogo, porque a pessoa que era responsável para fazer a entrevista teve um problema de última hora. Aí o pessoal falou, toma o microfone e vai lá e faz a entrevista, porque ele vai abrir a exposição Zebu desse ano, e é o governador que chegou aí e tal. Mas eu fui lá, tal, entrevistei, perguntei se ele tinha feito uma boa viagem e tal.
e qual que era a impressão dele sobre a exposição. Então ele falou muita coisa lá e tal, agradeceu. Aí eu falei, saí lá suando frio. Aí falei pro cara, pô, rapaz, você me jogou numa fria. Falei, rapaz, você saiu bem, você acabou de entrevistar aqui o governador de Minas Gerais. Mas eu não conhecia porque a gente não via televisão. E ele era uma figura bem conhecida, né? Com certeza. É. Agora, Uberaba, naturalmente, doutor, é importante, foi lá que o senhor conheceu a sua esposa, a Tânia. Sim. Como é que foi? Eu estava já morando no hospital nessa época e ela morava um quarteirão para baixo, certo? E a gente, sem querer, sempre cruzava, né? Ela indo para a escola e eu descendo, né, para minha escola. Eu achava realmente uma moça muito bonita, né? Mas foi através de uma outra pessoa conhecida, nós tivemos a oportunidade, então, de se conhecermos melhor. E aí começou o namoro, né? No começo não foi um namoro, era uma espécie assim. Ela me convidava para ir na casa dela, ela tocava piano, né? E essa amiga dela também era uma amiga comum. E a gente ia bater papo, tal, e coisa. Era uma coisa natural, né? Eu fora de casa, longe de família, eu sentia o calor de uma família, então a gente se aproximava. E daí então começou, né? Agora, o senhor casou com ela ainda quando era estudante de Eu medicina. estava no quinto ano de medicina. E desta união bonita, o senhor que acabou casando, que é exato. como a gente está confirmando aqui na Uberaba, o senhor teve 5 filhos, Cinco um filhos, nascido, A uma primeira em nascida lá. Uberaba. É a Renata. Renata nasceu em Uberaba. Né? André Luiz, que é o segundo filho. Depois o André Luiz, seu segundo filho. Esse nasceu em que cidade? Nasceu já em Santos. O nosso grande músico, Dr. João Paulo. Também nasceu em Santos. Né? TV Bianco, Tiago. E o Tiago também nasceu em Santos. Né? Santista, Santista. Mas esse eu consegui trazer para o Palmeiras. É isso. Porque os outros dois são santistas. E a Rapinha do Tacho E é a da Rapinha Carolina. do Tacho nasceu em Orlândia. A Carol é orlandina. Nasceu aqui em Orlândia. Que A benção. Ana Carolina. Agora, doutor, chegou, encerrou, concluiu o curso, o senhor graduou, e aí, naturalmente, o senhor tinha que tomar uma decisão quanto à questão da residência. Sim, né? é. Por que a cidade de Santos? A cidade de Santos foi uma coisa assim. Esse moço que foi quem me introduziu no rádio, que me deu a oportunidade de conhecer rádio, se tornou um amigo como um irmão, certo? E ele foi para Santos fazer a pós-graduação e eu fiquei em Uberaba no 6º ano. Então, ele me disse o seguinte, olha, aqui em Santos tem um médico que acabou de chegar da Alemanha e terminou uma formação em neurocirurgia, e ele quer formar uma equipe de médicos recém-formados que ainda não tem nenhum tipo de vício profissional. Então foi nesse momento que o senhor optou pela neurologia. João Antônio Stamato Filho. Perfeito. Ele era aqui de Bebedouro, né? Natural de Bebedouro. E aí veio o convite e falou, vai lá conhecer, né? Porque o pessoal de Uberaba não queria de qualquer jeito que eu ficasse em Uberaba. Me ofereciam uma residência em ortopedia para mim continuar, inclusive, na TV. Mas aí eu fui em Santos e realmente eu gostei. Falei, essa aqui, meu lugar é aqui mesmo. E comecei, então, fui para lá, me transferi para lá, antes da família, né? Eu fui na frente, comecei a residência, né? Depois de 3 ou 4 meses é que eu vim buscar a família, então nós mudamos para Santos, com a família toda. Agora, o senhor teve uma atividade muito intensa em Santos, né? Sim, muito. Fale para a gente quais foram os hospitais que o senhor passou e como foi essa experiência na muito Santa rica. Casa aliás, na Santa Casa de Santos, que é um hospital enorme, tem 1.400 leitos, tinha na época. Só o setor de neurologia e neurocirurgia tinha 150 leitos. E nós passávamos visita todos os dias e dávamos plantões. Eram plantões de revistamento e fazendo parte do treinamento. Mas ganhava-se alguma coisinha da residência, mas eu tinha levado uma família, tinha que ter uma renda um pouquinho melhor. Então, tinha os dias de folga, a gente dava plantão nas cidades vizinhas. Então, eu trabalhei em Cubatão, trabalhei em São Vicente e alguns plantões na cidade de Santos mesmo, né? E aí era assim, a gente fazia esse revezamento e a coisa foi tocando e foram
praticamente 4 anos ali que nós ficamos. E sempre no segmento. É claro que o Sempre senhor no fazia segmento, nos plantões a clínica geral, mas com preferência na neurologia. Depois tinha um hospital também que nós frequentávamos, fazia parte, era o Hospital dos Estivadores de Santos, a Beneficência Portuguesa e a Casa de Saúde ali na Conselheiro Nébias, que tem uma história interessante também, que eu trabalhei lá também, fazendo parte, porque essa equipe da neurocirurgia, ela não ficava restrita à Santa Casa, nós prestávamos também serviço nesses outros hospitais. Seria um serviço volante, exatamente, né? Mas dentro da residência, com a mesma orientação, da mesma chefia. Certo? E lá, com uma cidade do tamanho de Santos, nesse segmento de neurologia, os acidentes eram muito... Principalmente em época de temporada, era uma coisa absurda. Tinha dia de fazer 3, 4 cirurgias durante uma noite só. Não? Isso sem dizer dos acidentes que aconteciam também no cais do Porto, que eram muitos acidentes. Então tinha um movimento muito grande. Então você imagina o quanto que isso nos deu em aprendizado. Agora, o senhor chegou a ser diretor clínico de algum hospital, parece? Quando eu terminei a residência, aí terminou, a gente tinha que procurar alguma coisa, certo? Me ofereceram uma oportunidade de trabalhar, já fazia uns plantõezinhos assim, para quebrar o galho, lá em São Vicente, na Santa Casa de São Vicente, o Hospital São José, que era um hospital também regional lá. Então, fomos lá e eu falei, bom, então eu vou criar o serviço de neurocirurgia. Criamos o serviço lá e começamos lá. E mais 3 colegas vieram, nós formamos uma equipe e começamos a trabalhar lá. Entendeu? E foi lá até quando eu resolvi, então, depois mudar meu itinerário e achar um caminho melhor para o interior. Eu imagino que a atividade de médico, residente, uma família para criar numa cidade do porte de Santos, o senhor deve ter... A saúde fica meio baleada nessa situação. Muito. Eu tive problemas, eu tive pneumonia, eu tive uma hepatite que eu peguei por uma contaminação dentro do hospital, entendeu? E, olha, sinceramente, coitada da minha família, porque você imagina, com toda essa atividade, quase não tinha tempo para a família. Então, eu sinceramente, eu quase não vi meus filhos crescerem nesse período. Era muito difícil, viu? Graças a Deus que eu tinha uma esposa que foi muito tolerante, me ajudou muito nesse aspecto. E minha sogra também era viva nessa época. Todo mundo fala mal de sogra, né? O senhor não. A minha sogra era a segunda mãe que eu tive. Que bênção. Muito bom. Aí, quer dizer, nesse momento o senhor optou por ter um pouco mais de calma e vir para o interior. Vem a experiência, né? A gente vai pegando mais o jeito da coisa. Porque você vê um sujeito que sai de Salles Oliveira, com 19 anos, para estudar fora, vindo de uma família de imigrantes, cuja base assim, cultural era residual, né? Não conhecia nada do mundo, não tinha uma pessoa que me orientasse, porque quando você tem uma pessoa, uma retaguarda que te dá orientação e sai para o mundo, certo? É muito importante essa orientação. Então a gente ia tentando aquilo que dava certo, o que não dava certo, paciência, vamos para outra coisa. E assim foi uma formação assim, bolada, né? Agora, antes da gente sair de Santos e vir para Orlândia, que é o próximo passo do senhor, eu acabei notando na entrevista, ou a pré-entrevista que eu fiz com o senhor, e aliás o doutor Edson comentou aqui o nascimento da Unimed de Orlândia baseado no modelo lá de Santos. Eu gostaria que o senhor explicasse que o senhor participou da reunião de fundação. Em 1977, né? 1977. 1977. Nós trabalhávamos, inclusive, lá na Casa de Saúde de Santos, né? Ali na Conselheiro Nébias, e fiquei conhecendo o pessoal lá, o pessoal mais antigo da cidade. E entre eles o Edmundo Castilho, né? Que, por sinal, já estava concatenando os médicos, já espalhando a ideia de se formar uma cooperativa médica. Foi quando nasceu a Unimed do Brasil. Apenas um detalhe, o modelo da Unimed de Orlândia, quando o Dr. Edson nos explicou aqui na entrevista, foi tirada por ele, doutor Akihiro, Barbieri, que lá foram e participaram. E o senhor, coincidentemente, por coincidência, eu estava numa reunião quando foi decidido, então, a fundação mesmo foi uma reunião
definitiva e houve uma ata, certo? E a assinatura dos médicos que estavam presentes. E eu tive a felicidade de estar presente. Qualquer coisa é só pegar a ata. Tá. Viu? Tá. Deixa eu só voltar um pouquinho para Uberaba. Se vocês forem lá em Uberaba, o pessoal de mais idade perguntar, você conhece o locutor Aldorico Bianco? Não. Não. O nome dele era Brígido Bianco. Brígido Bianco, Era o segundo e o terceiro. Que nem o meu caso. Exatamente. Sebastião Tarcísio Manso. Eu sou conhecido como Tarcísio Manso. Isso mesmo. Eu só vou falar isso para que as pessoas não percam isso. O nome de locutor do Dr. Bianco é Brígido Bianco, tá certo? Bom, saímos da cidade de Santos. Sim. 1987, 44 anos, veio para Orlândia. O porquê de Orlândia, Dr. Bianco? Bom, eu tinha tido um convite para ir para Goiás, para Rio Verde. Aí eu falei, bom, eu vou passar em Orlândia e fazer uma visita pro João, a gente falava João Orsi, que é meu amigo João. Que é o João Henrique Orsi, doutor Orsi. Aí, conversando com ele e tal, ele falou, olha, aqui é o seguinte, aqui nós temos um neurologista de Ribeirão Preto que vem aqui, ele vem, traz o aparelho de eletro dele, ele faz os eletros aqui, mas depois ele vai embora. Então, nos nossos fins de semana, feriado, quando a gente precisa de alguém aqui, nós não temos um neurologista. Como é que você está? Assim, qual a situação que você encontra no momento? Falei, olha, durante esse período que eu fiquei trabalhando, depois da minha residência, eu tive o cuidado de comprar os meus materiais de cirurgia. Porque naquele tempo a gente tinha que levar o material da gente para operar nos hospitais. A maior parte não tinha. E também comprei meu aparelho de eletroencefalo, fui aprender neurofisiologia, aprendi também a fazer eletroencefalograma. E eu tinha as duas coisas. Falei, mas você tem tudo isso? Tenho. Rapaz, vem para Orlândia, então vamos arrumar para você aqui. E ele foi quem praticamente me convidou e foi o meu tutor, meu mentor, para mim poder vir para Orlândia. Além do doutor Orsi, quem mais, algum médico que o senhor se recorda quando chegou em Orlândia? Não, quando eu cheguei em Orlândia, então eu tinha, assim, entrei, fui para o hospital, me inscrevi no corpo clínico, fiquei aguardando a aprovação. E nesse meio de tempo, você sabe que o doutor Akihiro foi a primeira pessoa que surgiu. Com toda aquela calma, toda aquela sabedoria asiática, oriental dele, me abordava de uma maneira muito sensível, mas eu percebia que ele estava me estudando. Né? Ele chegou aí na minha casa, aí eu comprei uma chácara em Sales. E aos domingos, às vezes, eu ia para lá plantar, fazer as coisas. Um dia ele foi lá me visitar e me levou 2 mudas de cedro. Mas, na realidade, fazia parte da maneira como me conhecer. Sem dúvida. E nesse meio também o Barbieri, tá certo? E o Francisquini, que ele sempre foi uma pessoa bem inquisidora, né? Tá certo? É uma pessoa que tem um alto padrão, na minha opinião, é o cara mais culto do nosso meio médico, certo? Francisquini é um cara, realmente é um colega especial, certo? E tudo bem, a coisa aconteceu assim. Todos eles depois me receberam, o Alexandre era o diretor clínico. Uma história interessante. O dia que eu cheguei, o Orsi me levou no raio-x, vou te apresentar um rapaz lá de Ribeirão Preto, que trabalha com a gente aqui. Cheguei lá, quando entrei lá, olha, isso aqui. Ô, cara, você... Nós fomos colegas de cursinho. Doutor Alexandre? O Alexandre. E a gente morava perto e a gente fazia o mesmo trajeto na volta do cursinho. E muitas vezes eu fui na casa dele para a gente estudar junto e a gente estudou muito tempo junto. Aí ele entrou em Ribeirão Preto, eu não passei aquele ano, e passei em Uberaba. Depois fomos nos encontrar, depois de 6, 7 anos ou mais. Isso é muito mais, né? Já estava 16 anos em Santos, formado. E foi uma surpresa muito grande. Agora, doutor, o seu primeiro consultório, onde é que foi aqui em Orlândia? Da residência da família Orlando, que era perto da associação. O primeiro consultório foi ali na esquina do hospital, onde hoje tem acho que é alguma coisa de animais ali. Um pet, alguma coisa assim. Próximo ao hospital. Ali na esquina. Perfeito. E até na parte de baixo, que a meninada tal, aqui em Orlândia eles ficaram assim, bicicleta, mobilete para cima e para baixo. Falei para ela lá, vou dar um jeito para vocês. Abri uma lanchonete ali no fundo,
onde hoje é uma loja de produtos médicos, paramédicos, né? Ali fui eu que fiz aquilo lá, para a molecada trabalhar lá, foi uma lanchonete. E eles mais comeram do que venderam. Quem era o pior? Doutor João Paulo, que comia mais? Os três. Inclusive o seu Tiago também. O nosso editor que está aqui fazendo a edição do papai. Exatamente. No fim, fomos fazer o fechamento lá, foi um prejuízo bacana. Mas valeu que pelo menos eles tiveram o espírito, né? Ficaram ali, as amizades foram excelentes, né? Fez parte da formação deles. Agora, além de Orlândia, o senhor também atendia naturalmente pacientes da região, Sim, né, a gente doutor? precisava fazer alguma coisinha também para complementar o orçamento, né? Então fui para Morro Agudo, cheguei a ter um consultório lá, e atendia também Salles Oliveira, que é a minha cidade, e no Poranga. Em Salles Oliveira, inclusive, eu tive a oportunidade de reabilitar o hospital na época que eu comecei lá, certo? O hospital estava abandonado e através, então, de uma transferência, quando eu vim de Santos para São Joaquim, no Ersa, eu fiquei conhecendo lá um engenheiro, certo? E a gente conversando, eu tinha intenção de fazer alguma coisa pelo Hospital de Salles. Então, assumi o hospital como diretor clínico e presidente do hospital. E a coisa era difícil, que eu tinha que fazer para pagar no Banco do Brasil para pagar as enfermeiras, porque não entrava dinheiro. Sem dúvida. Era um absurdo, né? Então, nós começamos lá em Salles também a fazer, e foi quando eu consegui uma verba, junto, era o governador, era o Fleury, sim, e o secretário de saúde dele foi um colega meu, certo? Então, ele me abriu as portas lá, e eu consegui, então, a verba, dinheiro para vir para o Hospital de Salles Oliveira. Doutor, agora nós vamos partir para o bloco final, principalmente entrando na questão da tecnologia. Muito bom. A minha visão de leigo, né? Não sou médico, sou um curioso. A gente sabe que a parte do corpo que é menos conhecida e sempre muito complicada é a cabeça, né? Sim. A gente sempre fala isso. E eu peguei aqui, tive a curiosidade de pesquisar. O primeiro aparelho de tomografia chegou no Brasil em 1977 e o de ressonância magnética em 2003. Antes disso, nós só tínhamos a famosa chapa raio-x. Exatamente. E o senhor vivenciou cronologicamente tudo isso. Como é que foi? Primeiro, os tempos do raio-x. Porque, veja bem, o fundamental no exercício da medicina é o diagnóstico. Se você não tiver diagnóstico, você não faz tratamento. Seja ele clínico ou cirúrgico, mas precisa do diagnóstico. Então, na nossa época, quando nós começamos, antes do advento da tomografia, nós praticávamos 4 tipos de exame só. Era uma radiografia simples de crânio, ou da coluna. Nós fazíamos uma mielografia, que era um exame no canal vertebral da coluna, que a gente injetava uma agulha no espaço e injetava um contraste, que depois, então, fazia a radiografia e a gente interpretava se tinha um tumor, uma obstrução, alguma coisa assim. Então, essa é a fase do raio-x com esses outros exames. E também fazíamos também um outro exame que uma agulha era introduzida no pescoço, dentro da artéria carótida, e injetava um contraste, certo? Que era captado por uma caixa com as radiografias, e à medida que injetava o contraste, e a gente dava um tempo e alguém puxava, né, simultaneamente, para poder fazer, então, as arteriografias cerebrais. O interessante é que tinha que fazer dos dois lados, porque desde 1943, um português chamado Egas Muniz, estudando a circulação cerebral, veja bem, 1943, o ano que eu nasci. Então, ele introduziu o contraste e fez a primeira arteriografia. E verificou uma coisa que não se sabia na época da fisiologia humana, que o hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito tinham circulações independentes. Apenas para entender, hemisfério, o cérebro, para quem viu alguma foto, ele tem duas partes. Uma chama o hemisfério e o outro direito hemisfério. E esquerdo, né? Tá certo? Continuando, doutor. Foi então
praticávamos então essa arteriografia. Então a gente introduzia essa agulha no pescoço, injetava, fazia dos dois lados. Como era a anestesia disso? Anestesia geral. Geral. Paciente entubado na mesa de raio-x, né? Ou em um terceiro exame, uma outra forma de fazer exame, chamava-se pneumoencefalograma. Era o seguinte: você imagina, por exemplo, aqueles bebedouros que tem o frasco virado de boca para baixo, e você introduz o copo e aperta, o ar sobe, a água desce. Perfeito. Leva esse raciocínio para a coluna vertebral e em contato com o cérebro. Dentro do cérebro, certo, nós temos orifícios, que são chamados ventrículos. Esses ventrículos são preenchidos pelo líquor, que é o líquido da espinha, como é conhecido. Então, o que nós fazíamos? Era uma sala especial, que tinha uma cadeira giratória, parecia uma sala de astronauta. O indivíduo sentava naquela cadeira, nós introduzimos uma agulha na região lombar, no espaço licórico, e tirava de 15, 20 ml de líquor e injetava o dobro de ar. Então, comparando com o bebedouro, o líquor descia e o ar subia e enchia os ventrículos do cérebro, essas cavidades. E o paciente, então, sentado, tinha o aparelho de raio-x, então tirava o raio-x de perfil, de frente, virava para a direita, virava para a esquerda, a cadeira era rotatória. Virava o paciente de cabeça para baixo e, por deslocamento do nível do ar, tá certo? Ele deslocava dentro dos ventrículos. Então, nós tirávamos a radiografia e, na radiografia, o ar aparece escuro. Então, faz um contraste natural. Então, nós pegávamos esse exame depois de feito, colocávamos numa mesa com outro exame da arteriografia e a gente colocava e fazia, então, a imagem virtual de como estava dentro da cabeça. Com isso, nós localizávamos aneurisma, malformação arteriovenosa, tumores, hemorragia cerebral, hematomas cerebrais, e é o que era o diagnóstico, e sobre isso que nós fazíamos a neurocirurgia, o procedimento cirúrgico. Agora, chegando à tomografia, eu imagino aqui, pelo que o senhor explicou, que aqui chegou nos anos 80 o aparelho de tomografia lá onde hoje atua, né? Exato. O pessoal lá do Dr. Alexandre, Exato. e seus filhos naquela época. Antes disso, a gente fazia os procedimentos que nós fazíamos lá em Santos, né? Menos a cadeira giratória que não tinha, mas a gente artificialmente nós conseguimos fazer os exames. Quer dizer que esse sistema que o senhor acabou de explicar foi usado em Orlândia no primeiro momento. Exatamente. O paciente era anestesiado no raio-x e lá nós fazíamos as arteriografias e outros exames a gente fazia indiretamente também colocando ar no ventrículo do paciente. Agora, a tomografia já foi um passo à frente, né, mas doutor? nessas alturas a gente utilizava já aparelhos da região em Ribeirão Preto, né? E depois, então, o primeiro aparelho da região surgiu foi em São Joaquim da Barra. Nós fizemos um grupo aí, e fizemos uma sociedade, da qual eu participei. Então, nós colocamos o primeiro tomógrafo da região, foi São Joaquim da Barra. Inclusive, o Alexandre participou, e outros colegas aqui também participaram como sócio. E aí esse aparelho passou a ser uma modernidade na época, facilitando o diagnóstico. E depois foi o precursor depois da ressonância magnética, né? A diferença da tomografia e da ressonância, doutor? A tomografia é um aparelho que utiliza o raio-x, o convencional, certo? E a ressonância magnética já usa, como o próprio nome diz, um fenômeno de ressonância magnética. É um fenômeno que quando você emite uma onda eletromagnética no tecido humano, ocorre uma repolarização da água. Isso permite a formação de uma imagem, certo? Que depois é captada e se transforma, então, de virtual em real, a imagem real, certo? Agora, é uma ferramenta que ajuda muito na medida em que vai evoluindo. Exatamente. Então, depois disso, os próprios aparelhos foram se aperfeiçoando e hoje nós temos os aparelhos de última geração, certo? Que ainda nos serve muito em Ribeirão Preto, né?
a região. Hoje nós temos em Batatais, nós temos em São Joaquim, nós temos em Tuverava, né? E atualmente até Morro Agudo tem um tomógrafo, certo? E nós temos aqui um tomógrafo em Orlândia, um tomógrafo de última geração, certo? E a gente então ainda usa bastante, principalmente para exames de coluna, os exames de rotina do crânio, né? Que ainda nos dão um diagnóstico muito preciso. Agora, ainda do tempo do raio-x, o primeiro procedimento, a primeira cirurgia que o senhor fez em Orlândia, 1987. Isso é uma história interessante. Estávamos assim no início, né? Aí, já começando a frequentar o hospital, encontrei com o meu querido Dr. Ortiz no hospital. Falei, Bianco, eu tenho aqui um paciente que está aqui, está internado comigo, e que ele teve uma complicação aqui, eu acho que ele teve um AVC muito sério, né? Ou um tumor, e a família está toda reunida aqui, e, sei lá, pode ser até que seja assim um quadro realmente fatal, né? E a família está muito preocupada aqui. Você não quer dar uma olhada no paciente comigo? É para isso que eu estou aqui. Vamos lá ver. Ele tinha mandado fazer uma tomografia que foi feita fora. Foi feita, acho que em Ribeirão Preto. E a tomografia tinha acabado de chegar. Aí ele olhou a tomografia, aí, tá vendo isso aqui? Eu falei, João, isso aqui não é, isso aqui é um bruta de um hematoma subdural. Sangrou e formou sangue coagulado entre o sangue, entre o cérebro e a parede do crânio. E o que nós vamos fazer? Cirúrgico, tem que operar, senão ele morre. Porque vai ter uma hipertensão intracraniana e isso vai matar o paciente. Então vamos lá, vamos operar. Se eu opero ou não, se a família autorizar, eu opero. Rapaz, a hora que foi propor, todo mundo, mas uma cirurgia da cabeça aqui em Orlândia, nunca teve. O rapaz está aí bem preparado para isso. Aí me parece que foram até em São Joaquim falar com o doutor José Speciari. O José Speciari viu o exame e falou assim, o que vocês estão esperando para mandar o Bianco operar? Ele veio para isso, ele já sabia que eu estava aqui. Eu fui aluno dele de uma certa forma também. E autorizaram a cirurgia. Isso nós começamos a cirurgia, era mais ou menos umas 4 ou 5 horas da tarde, né? Paciente em coma. E fiz a cirurgia, foi muito bem, fez uma craniotomia, tirou, foi muito bem, a cirurgia foi muito bem sucedida. Bom, fui para casa, o paciente ficou em observação no pós-operatório. Na manhã seguinte, a gente estava naquela expectativa, cheguei no hospital, cheguei para ver o paciente, ele estava sentado tomando café. Que bom. Você imagina para o médico que veio de fora, que fez a primeira cirurgia de crânio em Orlândia e teve, graças a Deus, esse resultado, você imagina como foi gratificante e como isso foi bom para a gente começar a ter crédito, né? É a famosa estreia com o pé direito. Graças a Deus. Agora, o senhor se recorda do nome do paciente, ou pelo menos da família? Olha, eu ou tenho onde uma mora? pequena dúvida se o nome é correto isso. Chama-se João Malveste. Era pai de uma pessoa que tinha uma madeireira lá na vila, do João Malveste. Era o pai dele. O pai do João O Malveste. pai do João Malveste. Que eu acho que também se chamava-se João ou José Antônio, eu estou em dúvida, Malveste. Entendeu? Da família dos Malveste. E ele ainda viveu aí uns 8 ou 10 anos, depois ele veio falecer de um outro problema totalmente diferente. Né? Essa foi a minha primeira cirurgia de crânio de Orlândia. Que bom. Doutor, eu fiz questão de encerrar com esse episódio, Certo. que esse episódio é uma coisa que marca, né? A sua Muito, primeira operação muito, bem-sucedida, exatamente. uma trajetória de vida, 81 anos, e chegou o momento de tirar um pouco o pé do acelerador, não parar. Então hoje o senhor está tocando num ritmo que não force tanto. Essa é a situação de momento. Por motivos de saúde, né? Infelizmente eu tive que me aposentar na área de cirurgia. Hoje eu não opero mais. Intimado pelos filhos também. Sim, de uma certa forma. É porque chegou no ponto, porque já são 52 anos de profissão. Sem dúvida. Né? Meio século e mais um pouquinho. E aí nós estamos exercendo a parte de neurocirurgia clínica, em que a gente recebe o paciente, faz o exame neurológico,
faz-se o diagnóstico pré-operatório e cuidei de ter uma equipe de retaguarda, né? Um pessoal de Ribeirão Preto, Franca, que recebe os pacientes, a gente chamando o paciente com o diagnóstico preparado para a cirurgia. E muitos deles são operados, né, por pessoas muito habilidosas, pessoas mais jovens, extremamente habilidosas, e tenho o prazer de receber muitos pacientes de volta e continuar fazendo o pós-operatório e fazendo também uma clínica neurológica de consultório e um ambulatório em Salles Oliveira, para matar a saudade, onde eu mais converso com os velhos amigos do que trabalho. Doutor, foi um prazer muito grande. Olhando para essa câmera, fica à vontade. Essa daqui, doutor, do lado direito do senhor. Tarcísio, e para fazer uma mensagem para todas as pessoas que o conheceram como médico, como pessoa humana que o senhor é. E é uma alegria muito grande, uma honra muito grande poder ter tido o privilégio de entrevistá-lo. Essa honra e esse privilégio é meu, pode ter certeza, Tarcísio. Muito obrigado pela oportunidade. E a oportunidade também de agradecer a Orlândia, que me recebeu de braços abertos, que recebeu minha família, onde inclusive tenho uma filha orlandina, né? E meus filhos que têm um relacionamento excelente aqui em Orlândia, né? Todos eles estudaram aqui, depois foram para as faculdades para fora, né? Mantenho esse vínculo até hoje. Muito obrigado, eu tenho essa dívida de gratidão aos colegas que me receberam, toda a equipe médica do hospital onde nós fomos recebidos no Hospital de Orlândia, e o administrador, o seu Lequel, na época também era o Homero, que também nos recebeu, viu? O destaque especial pela atenção que eu sempre recebi do Akihiro, que foi realmente um colega exemplar e me deu muita força, o Francisquini, que a gente tinha lá umas pequenas diferenças, às vezes, da conduta, mas eu sempre o admirei e eu tenho realmente um alto grau de admiração. Bem como os outros colegas também, os anestesiologistas, todos eles, né? E na Unimed, onde também fui recebido, e até hoje trabalho, e devo continuar trabalhando até o dia que Deus me permitir. Certo? Aí, muito pessoal, obrigado. Muito obrigado por tudo. Como eu costumo dizer, fechou. Que belo papo, que bela entrevista com o nosso querido Dr. Bianco, concluindo mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Um abraço.